Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Definido a Sul-Americana para os brasileiros. Ainda falta um clube definir sua vaga na semifinal, mas não tem nada a ver com os brasileiros. Teria a ver se o Fluminense tivesse avançado, mas como o Fluminense ficou pelo caminho, então está definido a situação para os brasileiros. Fluminense eliminado e o Atlético Mineiro nas semifinais. Então, vamos fazer aqui um resumo breve, rápido, bem rápido, né? Até porque só são dois times, eram dois times, né? O Fluminense e o Atlético Mineiro, e agora vai ser apenas um. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, que as notícias, além da eliminação, né, as coisas sai treinador, entra treinador, fala de torcida, fala disso, fala daquilo, veio outro treinador. Complicada ali a situação do Fluminense, Renato chutando balde, falando que o futebol acabou. E você, meu amigo torcedor do Galo, que feliz por ter avançado, né? Agora, irmão, é impressionante. O Atlético Mineiro com o Cuca não estava jogando nada. Bom, com o São Paulo ele continua não jogando nada, mas avançou. Mas avançou. Então, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar esses vídeos. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma abinha escrito hypar. Você vai lá e clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Vamos lá, cara. O Fluminense enfrentou o Lanús aqui no Rio, no Maracanã. O Fluminense perdeu para o Lanús lá na Argentina por 1-0, um gol no finalzinho. A bola era do Fluminense, escanteira do Fluminense, tomou um contra-ataque, tomou o gol. E aí vem aqui o Rio, Fluminense vai para dentro, consegue abrir o placar, faz 1-0, né? Consegue aí. É, 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 deixa eu pegar aqui rapidinho, só para. Cadê? Aqui. Consegue abrir o placar, faz 1-0 com o Canóbio, um golaço de voleio. E no segundo tempo, o Lanús consegue empatar. E o Fluminense não consegue fazer lá o 2-1 para pelo menos ele levar para os pênaltis. O time do Lanús é forte? O cara não é não. A princípio o time do Fluminense era melhor do que o Lanús? A princípio sim, né? Mas o a princípio não entrou em campo. E aí o Fluminense foi eliminado em casa. E aí vai chamar mais um maracanaço, aquela coisa toda. Foi justo. Porra, cara. Lanús ganhou lá. Teve um contra-ataque bom, ganhou lá. E aqui no Maracanã ele conseguiu empatar e segurar o jogo. O Fluminense foi incompetente, cara. Bom, parceiro. Não tem como dizer que não foi justo. E aí, na entrevista, o Renato já foi para a entrevista e avisou: ó, pedir demissão. E aí chutou o balde com a torcida, o Renato, chutou o balde com os canais de youtuber, é, chutou o balde ali com o elenco, alguns jogadores, né? E aí, o Renato tomou porrada e tudo quanto é lado, né? Deve ter youtuber do Fluminense criticado o Fluminense, torcedores criticando, jogadores. Agora eu falei e vou repetir. A torcida é
o ponto principal no time de futebol? Sim. A torcida é o ponto principal, né? Agora, que a torcida de vez em quando atrapalha, atrapalha. Torcida de vez em quando atrapalha, sim. Não estou falando especificamente nesse caso. Mas torcida de vez em quando atrapalha, sim. Né? É, aqui no Brasil, todo mundo é um pouco técnico de futebol. Aqui é todo mundo um pouco político. Aqui é todo mundo um pouco alguma coisa, né? É, então, aqui no Brasil se dá palpite de tudo. E aí, esse palpite de torcida, que às vezes atrapalha, a gente sabe disso, tem torcedor que não gosta de escutar isso, mas é verdade, né? Às vezes atrapalha. Esse mesmo torcedor agora tem canal no YouTube, igual o meu. Só que tem alguns canais desses que viraram um canhão, né? A voz ecoa muito mais alto e traz com ele uma porrada de gente que não tinha voz, que agora tem voz através de uma pessoa, né? Que era torcedor, de repente era até jornalista, mas não necessariamente precisa ser jornalista para falar de futebol, né? Até porque tem um monte de jornalista que fala de futebol que só está falando merda, só está falando merda. É, e aí tem alguns jornalistas, sim, que eu concordo com o Renato, que não entende nada de futebol, nunca deu um chute na bola. Nunca deu um chute. E eu sou da política do seguinte: se você nunca fez aquilo, para mim, não tem capacidade para falar. Minha opinião. Ah, mas ele acompanha futebol há 30 anos, mas nunca jogou. Eu não estou falando de jogar profissionalmente, não é isso. Não é isso. Que aí vocês vão achar que para mim só presta os caras que jogaram bola. Não, também tem muito cara que jogou bola que fala um montão de merda. Mas o que eu estou falando é que para você falar sobre um assunto, você tem que ter o mínimo de conhecimento, mesmo que seja futebol amador. Eu não estou falando de pelada na rua, não. Futebolzinho amador, futebol de bairro, aqueles campeonatos. Essa é a minha opinião. Porque aí você sabe como é um toque na bola, você sabe como é uma bola ruim, o que é um campo ruim. Então, cara, tem muitos aí que nunca chutaram a bola, soltaram pipa no ventilador, jogaram bola de gude no carpete e sabe muito de teoria. E fala um montão de besteira e atrapalha. Isso aí eu concordo com o Renato, porque atrapalha sim. Atrapalha sim. É... Agora, todo mundo? Não. Tem muita gente boa. O YouTube deu oportunidade para muita gente. Muita gente com muita capacidade. Então, tem alguns que atrapalham, sim, mas tem outros que sabem o que estão falando. Então, tu não pode generalizar, dizer que todo mundo do YouTube, que o YouTube acabou com o futebol. Não é assim. Tem muita gente ruim? Tem. Mas também tem uma outra quantidade muito grande de gente muito boa que sabe do que está falando. E aí ele falou do elenco também, né? Falou do elenco, que chegou no vestiário e falou que eles não estavam concentrados para o jogo. Ou seja, tinha alguma coisa já esquisita no ar. E ele foi e chutou o balde. E aí agora já entra o Zubel Dias. O Zubel Dias, se não estiver enganado, era do São Paulo, né? O Zubel Dias foi de São Paulo. Ele tem um jeito boleiro, meio parecido aí com o Renato Gaúcho. Nitidamente é bem mais novo que o Renato Gaúcho, né? Mas ele parece ser mais enérgico, um pouco, né? Do que o Renato Gaúcho. Vamos ver. Vamos ver se os jogadores respeitam o cara, né? Que talvez o Brasil está indo por um caminho aonde esse treinador paizão está começando a ficar indo para o canto. O jogador não pode ter treinador paizão. Tem que ser o cara completamente profissional. Acaba se tornando um cara meio chato. O cara que é completamente profissional. Mas talvez assim a coisa funcione, né? Em alguns casos.
Vamos ver. Então, Fluminense eliminado, Renato fora, e agora tem o Zubeldia e já tem um clássico pela frente do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Uma pena o Fluminense eliminado. E o outro brasileiro é justamente que se classificou, o Atlético Mineiro se classificou, empatou com o Bolívar fora de casa em 2-2, estava ganhando de 2-0, empatou em 2-2. E no Mineirão, lá no seu estádio, na Arena, né? MRV, desculpa, acabou ganhando de 1-0 no golzinho no final do Bernard de cabeça. Agora, vamos ser sinceros, o futebol do Atlético Mineiro é muito ruim. O futebol do Atlético Mineiro é muito ruim. Foi com o Cuca e está sendo com o São Paulo. Agora, mata-mata não se joga, mata-mata se classifica. E é isso que importa. E o Atlético Mineiro se classificou. Agora vamos ser honestos. Se o Atlético Mineiro pegasse um time um pouquinho melhor, o Atlético Mineiro estava fora também. Essa é a verdade. Se o time do Bolívar é um pouquinho melhor, o Atlético Mineiro estava fora. Porque o futebol não dá para o Atlético Mineiro pegar um Bolívar que é muito fraco e tomar um sufoco para ganhar de 1-0 com um gol de cabeça do Bernard nos acréscimos, porra. Porra, é complicado. Mas avançou. E agora vai pegar o Independente Del Valle, time equatoriano, né? Os equatorianos tão é, é, dando trabalho, cara. Os equatorianos estão dando trabalho absurdamente, né? Tem a LDU, que está aí na Libertadores, eliminou o Botafogo e está, nesse momento, está eliminando São Paulo, né? Está indo para as semifinais, para enfrentar o Palmeiras. Acho que pelo Palmeiras não passa. E aí o Atlético Mineiro vai pegar o Independente Del Valle. Bom, o Independente Del Valle é muito melhor do que o time do Bolívar. Muito. Não é isso tudo. Se o Atlético Mineiro jogar alguma coisa, avança para a final. Mas tem que jogar alguma coisa. O que o Atlético Mineiro está jogando, sinceramente, hoje não passa para o Independente Del Valle, não. Porque não está jogando nada. Tem que jogar alguma coisa. Não está jogando nada. Mas avançou e como as semifinais da Sul-Americana é no final de outubro, lá para o dia 22, 23 de outubro, então dá para o São Paulo arrumar aí a casa, ajeitar as coisas. O pessoal vai ter o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil é só no final do ano, mas o Atlético Mineiro também não está na Copa do Brasil. Então dá para o São Paulo arrumar o time melhor e quando chegar contra o Independente Del Valle, se classificar. Porque tem time para se classificar. Não está tendo futebol, mas time o Atlético Mineiro tem. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.